Reinaldo, voltamos aí do nosso intervalo para falar sobre outros nomes que estão na corrida presidencial, que estão falando de Flávio Bolsonaro, porque o Ronaldo Caiado, que é presidenciável pelo PSD, afirmou ontem que o Flávio deve prestar contas à população a respeito da relação dele com Daniel Vorcaro. Quando ele estava comentando o caso, o ex-governador de Goiás citou que é preciso ter autoridade moral para comandar o país. Caiado disse o seguinte no evento da Associação Paulista de Supermercados, depois que foi confirmado que o Flávio visitou o Vorcaro no fim de 2025. Abre aspas, ganhar a eleição do Lula, nós ganharemos. Mas o que precisamos saber é quem tem autoridade moral para sentar na cadeira, quem terá independência intelectual para ter metas para o Brasil se desenvolver no mesmo ritmo que hoje os empreendedores conseguem implantar nas suas áreas. Esse é um desafio do país. Tenho 40 anos de vida pública. Nunca pairou sobre o Reinaldo Caiado qualquer dúvida sobre comportamento moral, ético e nunca me viram envolvidos em negociatas ou qualquer tipo de patifaria. Caiado evitou criticar diretamente o senador, mas disse que cada um que tem seus problemas que se explique. E ainda acrescentou o seguinte: todos nós esperamos que ele, no caso Flávio, realmente preste contas à população. É o que o povo espera. Você sabe que eu tenho um certo sentimento. Não, de pena não. Vem cá, Rafael. Eu tratei do Caiado hoje, escrevi um artigo, e eu pedi para a inteligência artificial, e ela fez bonitinho, pegar a imagem do Caiado, colocar como um professor maluco, que está numa lousa, assim, com giz na mão, tentando provar a quadratura do círculo. Está em cima, a quadratura do círculo. E ele está assim, com uma cara meio assim, descobri a quadratura do círculo, né? Nossa, que pareceu o Sérgio Malandro agora. Descobri a quadratura do círculo. Tudo bem. Então, a frase do Caiado é muito boa, porque ele diz assim, vamos fazer interpretação de texto. Tio Rei volta a ser professor por alguns segundos. Vamos lá. Interpretação de texto. Coisa básica. Presta atenção aqui, Rafinha. Ganhar a eleição do Lula, nós ganharemos. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Suponho que ele esteja falando nós, a extrema-direita. Isso nós ganharemos. Agora, é preciso ganhar com autoridade moral. Aí ele está dizendo, eu estou num grupo de gente que não tem autoridade moral, mas eu tenho. Eu estou me colocando como guia moral de um grupo sem autoridade moral? É isso? Confia em mim. Ele já se ofereceu uma vez para ser nosso médico. O povo precisa de um médico, tá? Como se fôssemos pacientes. Então confia em mim que eu tenho autoridade moral. Acontece, no caso dele, ou do Zema, que vem daqui a pouco, vem cá, o que aconteceu com o Caiado na pesquisa Atlas Intel? Ele perdeu o voto, ele não ganhou. Mesmo com o Flávio em desgraça, ele perdeu o voto. Quem ganhou? O Zema ganhou um pouco, o tal do Renan Santos ganhou um pouco, ele perdeu. Ele perdeu. Não, mas eu tenho autoridade moral. Tá, faz o que com a autoridade moral? Autoridade moral de um grupo que não tem autoridade moral. Essa gente quer ganhar a eleição com os votos do Bolsonaro. Nós voltamos à tese do bolsonarismo sem Bolsonaro, sem um Bolsonaro. Essa gente quer ganhar a eleição com os votos do bolsonarismo, mas tem nojinho de um Bolsonaro. Por que o Caiado perdeu 9 pontos nesta pesquisa Atlas Intel em relação à pesquisa de abril? Por que o Zema perdeu praticamente 11? O Flávio perdeu 6. Mas o Zema perdeu 11, ele perdeu 9. Porque, na verdade, eles não são diferentes do Flávio. Por exemplo, em relação à anistia ou indulto, o Caiado chegou a dizer, será meu primeiro ato. Opa!
Não adianta falar que estou imitando caipira, fazendo pouco caso, porque caipira sou eu, mais do que o Caiado. Ele vem das tradicionais famílias e não sei o quê. Eu venho da tradicional família vira-lata. É bom ficar claro. A família dele manda em Goiás faz 800 anos. A minha nunca mandou em lugar nenhum. Então, não. Meu primeiro anistia, indulto, ele é diferente? Sobre a 6x1 ele pensa alguma coisa diferente? Sobre Bolsa Família ele pensa alguma coisa diferente? Sobre salário mínimo ele pensa alguma coisa diferente? Pensa uma coisa, pensa diferente em quê? Ah, não, mas eu tenho autoridade moral. Autoridade moral era o que a UDN dizia que tinha. Aliás, às vésperas dos golpes que tentava dar, sempre alegava autoridade moral. É por isso que eu coloco como um professor malucão buscando a quadratura do círculo. Porque eles querem ganhar a eleição com o voto do bolsonarismo sem ter um Bolsonaro. Aí também não vale. Aí é sacanagem também. Aí é sacanagem com os companheiros da extrema-direita. Né? E aí ele fala assim, ele resolve ser assim, ô Flávio, sai daí, deixa o tio cuidar. Porque o tio tem autoridade moral. Eu não vou falar uma frase que eu tenho cravado sobre autoridade moral, porque nesse horário não posso falar, mas o nosso Vitor Martins, produtor, sabe. Né? Ele deve estar rindo nessa altura, porque autoridade moral. Não tem isso. Crie uma candidatura alternativa e tente se estabelecer, porra. Seja realmente diferente, seja realmente outra coisa. Agora, eles querem ter a pauta do bolsonarismo, mas querem falar para o Bolsonaro, vocês são muito fedidinhos. Saem de lado. Aí eles dizem, não, o eleitorado é nosso, não vou sair. Não vou sair, vou ficar aqui. E mesmo que a gente perca, já tratei disso. E aí vem o Zema, que é muito mais falastrão, tem um lado apalhaçado, mas tenta a mesma coisa. Quer ver? Tem Zema aí. Pois é, Reinaldo, o Zema também voltou a se pronunciar sobre o caso aí do Flávio Bolsonaro. No meio da repercussão entre esse encontro, o Zema disse durante um evento lá em Santa Catarina que nunca se reuniu com um banqueiro e afirmou o seguinte, que assombração sabe para quem aparece. Vamos ver. Teve alguma relação com o cara, com o Banco Massa? Então, estranho, né? Eu moro em Belo Horizonte, a mesma cidade que esse bandido banqueiro mora. Eu nunca o encontrei, nunca tive uma reunião com ele morando na mesma cidade, no mesmo estado. Não é estranho? Não tenho ele na minha agenda telefônica, ele nunca me procurou. Me parece que a assombração sabe para quem aparecer, e para mim não apareceu, porque a minha postura sempre foi de combater a corrupção, de não aceitar nada ilegal. Nunca tive, durante os 7 anos e meio como governador, uma proposta indecorosa de ninguém. Quando alguém com estatura moral e ética assume um governo, gente desonesta não procura, porque já sabe de antemão qualquer resposta. Foi isso que eu fiz em Minas Gerais, é isso que o Brasil precisa. Mas ele falou mais, tá, Reinaldo? No fim do dia, ele ainda... Ele falou mais, tá? No fim do dia teve um encontro lá com lideranças em Blumenau. Ele disse o seguinte: é um fato lamentável que nós estamos vendo mais uma vez e não há uma explicação convincente. Ter credibilidade, para mim, é fundamental para governar um estado e um país. Eu espero que tudo isso seja muito bem esclarecido. O Zema acrescentou ainda que ninguém do Novo foi avisado que ele tinha contato com o Vorcaro, que os integrantes da sigla supunham aí que a relação não existia. E disse ainda que se alguém foi traído nessa história, foi o Partido Novo. essa pleiade de varões de Plutarco do Partido Novo. Olha, deixa eu dizer, mais um que quer se eleger com o eleitorado do Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Não vai. Vai até apanhar mais. 1. 2. Não é porque ele nunca teve contato com o Vorcaro
que ele foi um bom governador de Minas. Ah, a população acha, não interessa. O cara pegou a dívida de Minas em 104 bilhões e largou em 182 bilhões. Um falastrão. Né? Ainda que fosse realmente o catão da moral pública, essa não é a única dificuldade, na verdade, essa não é a única qualidade que a pessoa precisa ter para governar um país. Sou muito decente, sou muito moral. Esse sujeito é aquele que já tratou o Nordeste como peso morto. Esse sujeito é aquele que fala que vai cortar a Bolsa Família de marmanjo adulto. Esse é o sujeito que reclamou da regulamentação do trabalho infantil. Não é o caso dele, eu estou falando em tese. Fica parecendo que a única forma de ser canalha é ser corrupto, amigo de corrupto. E com isso não estou dizendo nem que ele seja canalha, nem que ele não seja corrupto. Eu estou falando em tese. Há muitos modos de ser canalha. Ser corrupto é um deles. Mas há outros. Há outros modos muito graves de ser canalha. Eu posso ir ao limite, não estou comparando. Hitler não era corrupto. Não há história de corrupção de Hitler, de enriquecimento pessoal. Sabia? Não há. Era, inclusive, muito moralista. Como você sabe, não se deixava nem que fumasse perto dele. Não. Há outras maneiras de fazer porcaria. Agora, de qualquer modo, é outro que quer se eleger com o voto do bolsonarismo, dizendo que é contra Bolsonaro.